Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos os irmãos reunidos lá na congregação que pastoreia o reverendo Miguel Roberto Robles em Oaxaca, México, e todos os que estão de diferentes lugares ali do México reunidos, e também os que estão nos escutando através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sábado 29 de julho deste ano 2023. É realmente uma bênção e privilégio poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês em toda a América Latina e em toda parte onde estiverem escutando minha voz. Para esta ocasião, vamos buscar no livro do Apocalipse, no capítulo 8, versículo 1 em diante, onde nos diz: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. O grande segredo de Deus sendo revelado hoje. Podem sentar, por favor. Na mensagem, o grande segredo de Deus, que foi pregado em 3 de fevereiro de 1980, em São Felipe de Aracuí, Venezuela. Aí o nosso irmão William, nessa mensagem, nos fala de que o cumprimento da segunda vinda do Senhor é paralelo ao cumprimento da sua primeira vinda. E sua primeira vinda foi cumprida em um homem, em Jesus de Nazaré. E nos fala na página 4, e nos diz, encontramos que até quando chegou o momento para o sétimo selo ser aberto, encontramos que quando se abriu, houve silêncio no céu. Vejam vocês como é que esse silêncio no céu começa. Quando é aberto no céu esse sétimo selo, aí começa essa meia hora de silêncio, o qual corresponde um tempo fora da dispensação da graça. Corresponde ao começo da dispensação do reino. Mas recordem que nas dispensações tem um entrelace uma com a outra, como as corridas de revezamento, e chega o momento onde já plenamente se fecha a dispensação da graça, ou essa dispensação que passou, e entra em cheio a próxima dispensação. Assim aconteceu com a dispensação da lei para a graça. E neste tempo final, quando se fecha a dispensação da graça, nesse entrelace final dessas duas grandes dispensações, as duas últimas, a dispensação da graça com a dispensação do reino, vemos o anjo mensageiro já nos avisando pela última vez que a dispensação da graça estava por se encerrar por aí por 2018 e que se abriria a dispensação, a porta da dispensação do reino, o qual já para esses últimos meses de 2018 e princípio de 2019, estava chegando ao seu final a dispensação da graça. Consequentemente, essa meia hora de silêncio já estaria correndo nesse entrelace e já se marcaria mais quando esse anjo saiu do meio da igreja.
Agora, vejam como, nessa mensagem, nos diz, e vou ler algumas porções desta mensagem, mais adiante aí mesmo na página 4 embaixo para 5 diz: até quando lá no livro do Apocalipse apareceu o anjo forte, rugindo como um leão e emitindo 7 trovões, João ia escrever o que os 7 trovões falaram, e foi proibido escrevê-lo, pois o que os 7 trovões falaram revelava o grande segredo de Deus, o grande segredo divino que a ninguém foi permitido conhecer. O que é que contém o segredo da vinda do Senhor? Ou seja, esse grande segredo que é a segunda vinda do Senhor contém os 7 trovões. E os 7 trovões já conhecemos que são revelados e estão sendo revelados no cumprimento da visão da carpa. Mas se João chega a escrever o que os 7 trovões falaram, teria sido muito fácil para a humanidade, para até o diabo saber o que significava o 7º selo. Podia, então, o diabo fazer inúmeras imitações tão perto do real que enganaria se fosse possível os escolhidos. Vejam, e desde muito antes ele vinha falando de imitações. Mas vejam como, se é algo que se podia imitar, ou seja, era, ou é imitável, porque se fosse algo fora do humano, que viesse um anjo, que viesse um corpo glorificado, com raios de luz, e fosse o cumprimento dessa promessa em alguém que já partiu e que regressaria e que o veriam e que estaria cumprindo e revelando a fé de rapto, pois isso não é imitável, porque isso já, então, as pessoas ao ver algo assim, pois automaticamente, assim qualquer um crê, mas porquanto é algo que Deus vem cumprindo desde o princípio. Qual é? Deus atuando na raça humana por meio dos seres humanos, pois tudo isso, o diabo se conhece como seria esse cumprimento, pois levantaria pessoas tentando imitar isso e pessoas que deixariam ser usadas pelo diabo para dizer que ele só o cumprimentou, dizer que quando sair o verdadeiro, dizer, não, isso não é. Ou seja, que o inimigo de Deus sempre está na expectativa para tentar sempre imitar e confundir os escolhidos de Deus de cada era e cada dispensação. Diz que enganaria se fosse possível até os escolhidos. Os teria enganado, porque o único que pode enganar uma pessoa quando está esperando algo que Deus prometeu, a única coisa que pode enganar é uma imitação que o diabo faça tão exata ao genuíno, que ninguém perceba que é uma imitação do diabo. Mas Deus nos disse em sua palavra que o diabo enganaria se fosse possível até os escolhidos, nos revelando que não será possível, porque o segredo de Deus não seria revelado até que chegasse o momento do cumprimento desse grande mistério. Quando seria revelado? Quando estiver o cumprimento desse grande segredo no meio da raça humana, e aí se revelaria. Portanto, continua dizendo o nosso irmão William, portanto, esse grande mistério secreto, oculto de Deus seria aberto, seria revelado no tempo do seu cumprimento. Antes, não seria revelado porque não estaria cumprido.
Mais adiante, diz, desta mesma mensagem, mas o segredo de Deus, o maior segredo de toda a Bíblia, estou na página 6 deste folheto, talvez em outro seria outro número de página, mas neste número 6, mas o segredo de Deus, o maior segredo de toda a Bíblia é o segredo da segunda vinda do Senhor. E esse segredo somente Deus revelaria no tempo do seu cumprimento, para que assim fosse de benefício para todos os filhos de Deus que estivessem vivendo nessa terra. Assim, não haveria lugar para que o inimigo das almas pudesse enganar os filhos de Deus. E na página 7, eu estou lendo alguns pedacinhos dessa mensagem. Vejam na página 7 embaixo para 8. E a promessa que Deus tem para este tempo final é o grande segredo, o grande mistério de Deus, o grande mistério da Bíblia. A segunda vinda do Senhor, conforme a ordem da sua vinda, com Moisés e com Elias. Isso foi o que foi mostrado no Monte da Transfiguração. Ali estava Deus mostrando o que seria a ordem da vinda do Senhor. Página 42 do livro de citações. Portanto, neste tempo final haverá um instrumento de Deus, no qual se cumprirá a segunda vinda do Senhor com Moisés e Elias. Onde se cumprirá a vinda do Senhor? Num instrumento que Deus terá neste tempo final. Diz o irmão William aí. Recordem que estou falando em 1980. Isso será o cumprimento da promessa de Deus para este tempo. Essa é a grande promessa messiânica que Deus fez para os dias finais. Essa é a grande bênção que Ele enviaria para o seu povo. Quando ocorreu a primeira vinda do Senhor, as pessoas que puderam ver a chegada do Senhor em carne humana, puderam ver que era um profeta. Um profeta em cena naqueles dias estava cumprindo a vinda do Senhor, a vinda de Deus em carne humana. De Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E quando aquelas pessoas puderam ver o cumprimento dessa promessa, eles diziam: Deus visitou o seu povo, porque se levantou um poderoso profeta. Porque quando se levanta um poderoso profeta é que Deus o levanta, e quando Deus o levanta é porque Deus está visitando o seu povo através de carne humana, através do profeta. Essa é a maneira em que Deus visita o seu povo. Deus então se torna entendível do seu povo. Deus se torna palpável pelo seu povo através da manifestação em carne humana, através de um instrumento que Ele toma do meio dos irmãos, para assim cumprir o que Ele prometeu ao seu povo escolhido. E quando isso chegar a acontecer, uma grande bênção está vindo ao povo de Deus. E mais adiante, na página 10, diz: e quando ele nos fala de que vem sobre um cavalo branco como a neve, isso é um símbolo, o qual representa o que acontecerá na vinda do Senhor. Vir sobre um cavalo branco como a neve, nos disse o precursor da segunda vinda do Senhor, que isso era a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O cumprimento deste símbolo é a segunda vinda do Senhor. E vem o Senhor, vem Deus a esta terra encarnado em um homem, conforme a promessa de um homem do século XX. Vejam de onde é esse homem ou a que século pertence. Ou seja, tem que ter nascido no século XX. Um homem terreno, diz o irmão William. Mas quem vem nele é um mensageiro celestial, é o Senhor, o mensageiro por excelência. E ele, em sua segunda vinda, alguém tem que usar. Portanto, ele estabeleceu em seu plano quem ele usará. Portanto, temos que entender essas coisas para assim poder conhecer plenamente o grande segredo de Deus. Também ele vem em sua vinda com uma espada que sai da sua boca. Agora vejam no século XX, quem apareceu primeiro?
Vejam, lá no tempo de Jesus, o cumprimento da primeira vinda do Senhor, apareceu primeiro João Batista. Nasceu primeiro. Depois, apareceu o arcanjo Gabriel. E depois apareceu o cumprimento do que o precursor disse sobre o precursado, do que estava precursando, e apareceu o arcanjo Gabriel, falando ali a Maria, que Maria representa a igreja, e dizendo e revelando o filho que nasceria. E depois aparece o precursado. E todos eles apareceram nesse mesmo tempo. E assim foi no cumprimento da sua segunda vinda. Primeiro o precursor, depois aparece o arcanjo Gabriel e depois o precursado. Continua dizendo mais adiante, o primeiro que temos que entender é que sai da sua boca, a boca do Senhor, a boca de Deus são os seus profetas. O outro é a espada. O que Deus coloca em seus profetas, nos diz o apóstolo São Paulo no livro de Hebreus, no capítulo 4, nos diz da seguinte maneira, nos diz que a palavra é viva e eficaz e é mais penetrante que toda espada de dois gumes. Portanto, essa espada de dois fios que aparece no livro do Apocalipse, na boca do Senhor em sua vinda. É a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para o tempo da vinda do Senhor. E a mensagem de Deus para esse tempo atrará o Senhor em sua boca num profeta predestinado, onde ele cumprirá sua segunda vinda. Uma espada saindo da sua boca, uma mensagem saindo da sua boca, será o que será visto na vinda do Senhor. Quando todos estiverem vendo essa boca de Deus falando, estarão vendo a espada que sai da boca do Senhor. Estarão vendo a mensagem que sairá da boca do Senhor, do instrumento do Senhor, do profeta do Senhor que ele terá aqui na terra para cumprir sua segunda vinda. Será a maior mensagem de todas as mensagens. Será uma mensagem tão grande, tão importante, que o tipificou lá nos tempos do Antigo Testamento, como a mensagem do ano do jubileu. Recordem que a mensagem que Jesus trouxe foi o cumprimento nele, pleno do que foi falado, que seria o cumprimento da sua vinda. Ou seja, ele era o cumprimento dessa palavra escrita. Ele trazia tudo que os profetas falaram. Ou seja, que a mensagem de Jesus era todo o Antigo Testamento. E ele se tornaria o cumprimento de tudo isso que foi falado. Na página 13 mais adiante diz, haverá pessoas também que não entenderão, ou que não poderão crer no segredo que Deus revelará. Porque recordem que o segredo, Deus o revelaria quando estiver em cumprimento. Antes não. Pois, na primeira vinda do Senhor, houveram muitas pessoas que não puderam crer que aquele homem, Jesus de Nazaré, era o cumprimento da vinda do Messias. Mas neste tempo, todos sabem que sim, ele era o Messias prometido. Assim também neste século XX, haverá pessoas ignorantes, haverá pessoas que não irão querer ir à palavra de Deus para examinar o cumprimento da promessa de Deus. Vejam, ele os chama ignorantes. Assim são chamados aqueles que não compreendem e não recebem o cumprimento desta grande promessa. São pessoas ignorantes. E dirão, eu não posso crer nisso. Mas não importa que haja pessoas que não possam crer. Deus é fiel à sua palavra. E ele cumpre o que ele prometeu. Creiam ou não creiam as pessoas. Mais adiante, diz, ele não temerá. Ele revelará esse grande mistério. Creiam as pessoas ou não creiam. Ele saberá que os que hão de crer, crerão. Por quê?
Assim está escrito. Recordem na citação que ele disse que ele se apresentará, ele mesmo, isso está na página 59, parágrafo 519, onde ele diz, vamos ler, em Malaquias no capítulo 4 e também Apocalipse capítulo 3 nos diz que estará aqui nos últimos dias vamos ver. Esse mesmo que se parará na brecha pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus o disse, ele será um sinal a esta nação gentia, que seu tempo já não é. E lembrem-se, quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. O tempo está à mão. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias, acabará seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E aí é que ele diz, quando termina seu ministério, o Messias aparece, se apresentará ele mesmo. Agora vejam como ele não temerá revelar esse mistério. E aí estaria se cumprindo essa escritura que o irmão Branham diz, que o cumprimento da vinda do Messias, ou seja, ele em sua vinda estará abrindo esse mistério e ele se apresentaria ele mesmo. E aí diz nosso irmão William que creiam as pessoas ou não creiam, mas ele saberá que os que hão de crer, crerão, porque assim está escrito. Continua dizendo nosso irmão William, passei a página 15, portanto, o sétimo selo é identificado com a segunda vinda do Senhor, porque o grande mistério do sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. O encontramos também lá no livro do Apocalipse, no capítulo 10, e encontramos que do céu desceu um anjo forte vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Sabemos que essa é a segunda vinda do Senhor. Por isso é que ele ruge como um leão. E quando rugiu, então os 7 trovões emitem suas vozes. Ele ruge como um leão, porque ele vem como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. E quando ele vem em sua segunda vinda, as pessoas estarão buscando, as pessoas estarão desejando vê-lo. Mas recordem que sempre Deus se revela em carne humana. E quando ele cumpre sua vinda para poder vê-lo, é preciso então buscar e é preciso então examinar pela palavra a maneira em que Deus estará na terra, nessa terra, em sua segunda vinda. Sabemos que será em carne humana, portanto, é muito importante conhecer onde o Senhor em sua segunda vinda se entrou, porque se pudermos ver e descobrir onde se meteu, então poderemos ver esse segredo e poderemos ver aberto publicamente. Poderemos então ver o cumprimento da segunda vinda do Senhor em carne humana em um homem, em um profeta ordenado por Deus para o tempo final. Agora vejam algo que ele, em 2015, em 2 de agosto de 2015, na mensagem Uma Vez Mais Senhor, pregado aqui em Cayey, Porto Rico, ele diz: todos os crentes em Cristo estiveram esperando em diferentes eras, desde o dia de Pentecoste para cá, estiveram esperando a segunda vinda de Cristo. Em espírito, veio no dia de Pentecoste. Mas a segunda vinda de Cristo ainda não foi cumprida à igreja, mas será cumprida neste tempo final. E isso é o que o sétimo selo contém, é a segunda vinda de Cristo, mistério que será revelado à igreja e dará a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estou lendo em 1980 e agora, em 2015, ele diz que o cumprimento da segunda vinda ainda não se cumpriu. Ou seja, que ainda Deus não
abriu. Nesse ano 2015, não tinha aberto ainda o cumprimento ou o grande mistério, o grande segredo do sétimo selo. Por quê? Porque ainda não estava cumprido na igreja. E quando é cumprido na igreja, como disse aqui nessa mensagem de 1980, então é que se revelaria esse grande segredo. Como se revelaria e quando se revelaria? Quando estiver sendo cumprido esse grande segredo no meio da igreja. Sabemos que será em carne humana. O que será em carne humana? O cumprimento da sua segunda vinda. Portanto, é muito importante conhecer onde o Senhor em sua segunda vinda se meteu. Entrou, porque se podemos ver e descobrir onde se meteu, onde entrou, estou na mensagem de 1980, o grande segredo de Deus, página 15. Então poderemos ver esse segredo, podemos ver aberto publicamente, podemos então ver o cumprimento da segunda vinda do Senhor em carne humana em um homem, em um profeta ordenado por Deus para o tempo final. O instrumento de carne será um homem, mas quem estará cumprindo a promessa será o Senhor nele. Podemos então fazer a diferença da parte divina, o qual é Deus, o qual é o Senhor, e a parte humana, o qual será um homem, um escolhido do meio do povo de Deus, porque escrito está, profeta como eu vos levantará o Senhor, e quem não escutasse esse profeta será exterminado do povo. Ou seja, que todo aquele que não recebe o mistério desse grande segredo em seu cumprimento será exterminado do povo, ou seja, não estará nesse reino milenial, na dispensação do reino, portanto será lançado nas trevas de fora. Não terá parte nem sorte. Assim disse o grande profeta Moisés, esse grande profeta dispensacional falando da primeira e segunda vinda do Senhor. Ou seja, essa escritura de Moisés se cumpriu na primeira vinda e se cumpre na segunda vinda. E mais adiante, nos diz, já terminando essa mensagem, ao final, na página 23, Jesus tinha dito que ninguém sabia o dia e a hora, nem o filho sabia quando seria esse dia e essa hora, porque isso estava no futuro. E Deus não revelaria a ninguém até que fosse cumprido esse grande mistério. E no livro dos selos, na página 482 e 483, está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se revelasse este mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva, ou que chegue a acontecer nesse tempo. Agora vejam quando é que seria revelado esse grande mistério na vinda do Senhor, na segunda, no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Agora podemos ver assim um pouco rapidamente onde, como e quando é que seria cumprido essa escritura e essa promessa à igreja do Senhor. Vejam a forma, ele nos falou em muitas mensagens, mas nessa do grande segredo de Deus, aí nos falou bastante claro do cumprimento e como seria o cumprimento da sua segunda vinda em um instrumento, em um de vossos irmãos, como foi no cumprimento da primeira vinda do Senhor. E
em 2015, aí está nos dizendo que ainda Deus não cumpriu essa promessa. Ou seja, que Deus não podia cumpri-la na dispensação da graça. Tinha que ser nesse entrelace, já no começo, no entrelace de uma nova dispensação, na dispensação do reino que corresponde à era de pedra angular. Foi em era de pedra angular que apareceu o cumprimento da primeira vinda do Senhor. E é na era da pedra angular, em era de ouro, onde Ele está cumprindo sua vinda. E neste tempo final, Deus está nos abrindo este grande mistério da sua vinda, este grande mistério da segunda vinda do Senhor, este grande segredo está sendo aberto, está sendo revelado à igreja, porque isso é o que estaria dando à igreja a fé para serem transformados, a fé de rapto, a qual está nos trovões. Esse grande segredo de Deus sendo revelado hoje, os escolhidos estiveram vendo e estiveram crendo nesse grande segredo sendo cumprido, sendo vivificada essa palavra, e estão dizendo amém. E pode dizer como disseram lá, no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta se levantou entre nós. Ou seja, estão vendo a simplicidade de Deus novamente na raça humana em um homem. E isso é o que traz a fé de rapto. Conhecer sua vinda. Na primeira vinda de Cristo, do ungido de Deus, conhecer que nele era o cumprimento da sua primeira vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, conhecer esse grande mistério e recebê-lo e aceitá-lo e crer nele. Isso nos daria direito a obter o corpo teofânico da sexta dimensão e crer no cumprimento da sua segunda vinda, aceitá-lo, recebê-lo. Isso nos dá direito ao corpo glorificado, ao corpo eterno. Esse é o grande mistério de Deus. Esse é o grande segredo que está sendo aberto aos escolhidos de Deus neste tempo final, para que assim recebam o cumprimento das promessas que Ele tem para cada um dos escolhidos, para cada um de nós neste tempo final. Qual é? Primeiro, a ressurreição dos mortos crentes nele e a transformação de nós, os que vivemos. O grande segredo de Deus sendo revelado hoje. E ninguém conhece e ninguém conhecerá esse segredo a não ser que Ele o revele. Isso nos diz aqui em São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Por esse tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. A quem? É que o Filho estará revelando este grande mistério? Aos escolhidos de Deus. Ele diz aí, ele saberá que os que hão de crer, crerão. Porque assim está escrito, vejam. Ele saberá que na primeira vinda do Senhor,
Haviam pessoas escolhidas de Deus que iam crer nele. E esse instrumento poderá dizer: te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste às crianças. A ti que me escutas. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Nem o Pai conheceu alguém a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E a ti, escolhido de Deus, que está escutando e que está recebendo e que creu no cumprimento da sua vinda, que Deus te abençoe, que Deus continue te dando essa fé de rapto e que em breve vejas os mortos crentes em Cristo e sejas transformado, porque essa é a promessa para todo aquele que estará recebendo neste tempo final a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o cumprimento da sua segunda vinda. Foi para mim um privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação a todos os irmãos reunidos lá com o missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os irmãos em toda a América Latina e o mundo inteiro que estão escutando neste dia de hoje, sábado 29 de julho deste ano 2023, essas palavras de saudação sobre o tema O Grande Segredo de Deus sendo revelado hoje. Continuamos recebendo tudo que Deus está nos dando neste tempo final, no cumprimento da terceira etapa sob carpa, o qual é o que Deus prometeu em sua palavra que estaria revelando a fé de rapto. Creiam ou não creiam algumas pessoas, mas Ele saberá que há um grupo de escolhidos pelos quais Ele veio por você para te dar a fé de rapto e tirá-lo dessa terra antes que os juízos divinos caiam sobre este mundo maldito, o mundo que já merece a destruição deste reino dos gentios. Assim que, em frente, nessa preparação, neste tempo recebendo a fé de rapto, continuem agarrados ao cumprimento da segunda vinda do Senhor, a sua igreja, e em breve nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro. Ele é uma promessa e Ele a cumprirá. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. E continue orando pelo missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus o abençoe e o ajude e lhe dê sempre muita saúde, muita fortaleza. E também em todos os lugares onde for, o cuide, o proteja e continue sendo de grande bênção para toda a igreja do Senhor, o corpo ministerial e todo o corpo místico de crentes também. Que Deus te abençoe, Miguel, também tua esposa Ruth e todos os irmãos que sempre te acompanham nas viagens e nessas atividades dos sábados, as quais são de grande bênção para a igreja do Senhor e também para os ministros. Que Deus os abençoe e guarde a todos.